Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso glorioso, do nosso Botafogo. Já aproveito para fazer um convite a você. Primeiro, na verdade, eu peço para você ficar até o final desse vídeo, onde teremos muita informação e também muita opinião. Tá? É assim que funciona o canal do Medeiros. A gente informa e depois a gente deixa um espacinho também para a gente opinar. E depois eu corro para os comentários para ver também o termômetro da galera, ver o que vocês estão falando. Né? Sempre muito importante também para a gente ver o pensamento de vocês. Né? Então, peço esse favor a vocês, né? Para vocês ficarem até o final desse vídeo. E faço um convite para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, caso você ainda não seja inscrito. Se você está vendo um botão vermelho aí embaixo desse vídeo aceso, é porque você ainda não clicou nele e não apertou para se inscrever, tá? Então faça parte da nossa família, faça parte aqui da nossa galera que interage sempre, todos os dias aqui falando de Botafogo, tá? Hoje foi um dia em que surgiram especulações, surgiram novos nomes, né, envolvendo possíveis chegadas e também possíveis saídas do Botafogo, né, informações importantes, inclusive, né, e a gente vai debater todas elas aqui com vocês nesse vídeo. Vamos começar falando sobre Luiz Castro, né, treinador do Botafogo, uma notícia muito importante, né, e o burburinho sobre Luiz Castro começou a partir do Flamengo, nosso rival aqui do Rio de Janeiro, né? Uma notícia também importante lá no Flamengo, né? Parece que o Dorival Júnior, técnico deles, não vai ficar no clube. E o Flamengo estaria negociando com o Vitor Pereira, treinador que estava no Corinthians até agora há pouco, saiu do time do Corinthians, né, também. E a jornalista Raíza Simplício soltou a notícia que realmente o Flamengo negocia com o Vitor Pereira, mas também procurou o Luiz Castro, treinador do Botafogo, sondou a situação dele, né? Apesar de ter colocado o Vitor Pereira aí como plano A, né? O Flamengo vai para cima do Vitor Pereira para tentar trazer esse treinador, mas é uma notícia que, mesmo como plano B, né, do Flamengo lá, envolve o Botafogo, Luiz Castro, então a gente precisa comentar aqui. O Luiz Castro tem contrato com o Botafogo até 2023. O John Textor costuma chamar o Luiz Castro de sócio dele, né, nesse projeto. A gente sabe que o Luiz Castro divide opiniões na torcida do Botafogo. Se a gente for entrar, por exemplo, no Twitter, é uma briga generalizada da torcida do Botafogo. Muita gente falando para o Luiz Castro ir embora, muita gente falando para o Luiz Castro ficar. Então, Luiz Castro é certo que não é uma unanimidade ainda dentro da torcida do Botafogo. Mas assim que a gente vê uma notícia de um rival como o Flamengo, né, cogitando o Luiz Castro, acende um sinal de alerta, pelo menos para mim, né? O Luiz Castro é um treinador respeitado, é um treinador que já, apesar de não ter se firmado ainda por completo no Botafogo, é um treinador que já teve seus momentos no Shakhtar Donetsk, já foi campeão ucraniano, teve uma passagem de sucesso no Porto. É um treinador que é respeitado. Isso é inegável, né? O torcedor do Botafogo ainda não confia 100% nele, a torcida inteira, porque os resultados ainda no Botafogo não estão para o que a torcida esperava. A torcida do Botafogo quer título. Então não conseguiu título ainda. É claro que a torcida, pelo menos uma parte da torcida, não vai ficar satisfeita. E o Botafogo, principalmente dentro de casa em 2022, deu muito mole. O Luiz Castro também é o primeiro ano dele aqui no futebol brasileiro. Inegavelmente, o Luiz Castro teve decisões equivocadas, jogos ruins dentro do campeonato também, mas também teve jogos bons, né? Eu cito, por exemplo, aquele Atlético Mineiro e Botafogo, em que o Botafogo conseguiu ganhar a partida de 2-0 e o Luiz Castro foi importantíssimo naquela partida, né? Então oscilou bastante o Luiz Castro, mas sim um treinador respeitado. No entanto que o Flamengo aí, acabou sondando o Luiz Castro, também sondou o Vitor Pereira
e parece que o Vitor Pereira é o plano A deles e o Luiz Castro é o plano B. Mas para tranquilizar a torcida do Botafogo, eu particularmente acho muito difícil o Luiz Castro sair do Botafogo, ainda mais para o Flamengo. Primeiro que ele não é o plano A do Flamengo, e aqui no Botafogo ele é o líder desse projeto que o John Textor vem capitaneando, né? E acho muito difícil, muito improvável que o Luiz Castro abandone o Botafogo para ir para o Flamengo. Não coloco minha mão no fogo, obviamente, mas acho muito difícil. Outro time que está procurando o Luiz Castro é um time de Champions League. Saiu essa notícia também. O Rangers da Escócia. Um time conhecido, né? O Rangers e o Celtic são os dois times mais conhecidos da Escócia, né? Sempre presentes aí na Champions, né? Tá aí também interessado no Luiz Castro. Esse sim eu acho que acende um sinal de alerta um pouco maior, porque é um clube que está sempre presente na Champions, um clube europeu, pagamento em euro, né? Então, assim, esse sim eu acho que acende mais um sinal de alerta caso, né, avance para uma proposta, né? Por enquanto só está aí na situação de interesse. Esse clube sim eu acho que me preocupa um pouco mais. Então, esses dois clubes estão interessados, tanto o Flamengo quanto o Rangers, no trabalho do Luiz Castro, treinador do Botafogo. Enquanto isso, o Luiz Castro não comenta o assunto, está lá no Sport TV, né, comentando a Copa do Mundo, do Catar, né, falando sobre as seleções, falando tudo mais. Às vezes ele responde algumas perguntas lá dos comentaristas, lá do André Rizek, né, falando sobre o Botafogo. Numa delas ele falou que o Botafogo se reapresenta dia 8 de janeiro, né, depois desses amistosos todos, né, em dezembro, onde o Botafogo vai enfrentar o Crystal Palace, vai enfrentar também outros dois times da Inglaterra, de divisões inferiores, né, uma série de amistosos que o Botafogo vai fazer na Europa, agora em dezembro. O Botafogo entra de férias, em janeiro, 8 de janeiro, o Botafogo volta, se reapresenta e, segundo o próprio Luiz Castro, o Botafogo precisa de 4 semanas, um mês, para ficar 100%. Então, o Botafogo planeja fazer um mês de pré-temporada e o time principal começar a jogar a partir de fevereiro. Isso indica que o início do estadual, o início do Campeonato Carioca, o Botafogo vai realmente com o time B. Essa é a expectativa do Botafogo, essa é a expectativa do Luiz Castro, que segue pedindo reforços para a diretoria do Botafogo, e ele disse, inclusive, isso também no programa do Sport TV, que confia na diretoria, já passou mais ou menos as posições que ele identifica que o Botafogo tem que contratar, deu indicações também de alguns nomes, e o Botafogo está aí atrás no mercado de jogadores para as posições que ele disse que precisa. Claro que o Luiz Castro também participa da decisão final. O Botafogo, na sua diretoria, no seu scouting, identifica os jogadores. O Luiz Castro recebe os nomes e ele também participa dessa decisão para ver se realmente o jogador vai ser contratado ou não, tá? Então é assim que funciona o processo. Então falamos muito de Luiz Castro aqui, eu vou deixar para fazer no outro vídeo aqui, para falar de Isidro Pita, atacante, e também falar de Rafael Carioca, volante, né? Tem alguns assuntos para a gente falar aí, né, sobre possíveis especulações do Botafogo que saíram hoje e também renovações, né? Caso de Douglas Borges e o goleiro Igor Gabriel também, que está rolando em renovações aí dentro do Botafogo. Esse vídeo acabou sendo exclusivo sobre o Luiz Castro. E você, está preocupado com uma possível saída do nosso treinador português? Deixem seus comentários aqui, agora, nos comentários, aqui embaixo. E aí, tá preocupado?